de colaborar com a Federação. Porquanto, é neste ímpeto que, no âmbito e nas sucessivas interpelações espoletadas pela FAF, o Petro sempre se mostrou próximo e disponível em atender às questões levantadas, sem nunca colocar entraves na comunicação e ou apresentação dos elementos solicitados e invocados no referido comunicado, que, como era culpa e dolo, foi apenas divulgado nas redes sociais, como já disse, e nos órgãos de comunicação social, sem nunca ter sido notificado o Petro. Como disse, não há nenhuma convocatória de atletas que nós não recebemos em primeira instância. Quando a imprensa fica a saber quem são os atletas do Petro que estão convocados, nós já sabemos, se calhar, há uma semana ou 2 semanas. Então, este é o procedimento normal. O que é estranho é que, por haver eventualmente aqui neste comunicado algo que é inconfesso, não é? Então surgiu esse comunicado, portanto, nos moldes em que surgiu. Regra geral, os comunicados oficiais saem às quartas-feiras, extraordinariamente às quinta, mas esse pelo menos saiu à sexta, não é? Para não dar um dia sequer de tempo para se fazer qualquer recurso e não haver o jogo da supertaça. Bom, como já disse, isto de dizer que não há colaboração, para nós é falso e temos aqui as provas de que colaboramos. E quando estamos a falar de colaboração, estamos a falar de responder a todos os ofícios que nos foram remetidos. O que veio por e-mail foi respondido por e-mail e o que veio em ofício normal também foi respondido por ofício. São essas 4, portanto, correspondências que nós recebemos e nós automaticamente, portanto, enviamos as respostas. Agora, se as respostas não agradam à FAF, isto é outra coisa. Dizer que nós não colaboramos, portanto, temos que discutir, porque isso estamos a falar da teoria de percepções. Não colaborar é o quê? Se nós respondemos todas as correspondências que estão aqui e a Federação recebeu, o que é que significa para a Federação não colaborar? Bom, como dizia, nós sempre nos mostramos próximos e disponíveis em atender às questões levantadas, sem nunca colocar entraves na comunicação e ou apresentação dos elementos que foram solicitados, que estão neste comunicado, com mera culpa e dolo, foi apenas divulgado nas redes sociais, como já disse, quando devia ser, portanto, devia passar pelo menos primeiro pelos clubes. Segundo, prova disso, e eu vou fazer aqui uma resenha daquilo que aí está, dos documentos que aí estão, é que todas as interpelações que a FAF nos enviou, temos aqui a referência. No dia 19 de junho, a FAF, portanto, interpelou-nos por via do ofício referência 563 SG, Conselho de Disciplina da FAF, /23, e nós respondemos no dia 20, porque normalmente a Federação, quando envia, dá um prazo, dá sempre 5 dias ou 8 dias, portanto, e nós, dentro deste prazo, procuramos responder. Esta primeira carta do dia 19, nós respondemos no dia 20 do mesmo mês, através do nosso ofício, referência 2480/1818/PC/2023. Por isso, no dia 24 de julho de 2023, fomos também interpelados, mas aqui foi via e-mail, pela FAF, tendo também nós respondido logo no dia seguinte. Dia 25, nós respondemos logo, pela mesma via, também foi por e-mail, não é? Concordando com a audição dos atletas, conforme foi solicitado pela FAF, porquanto o Petro apenas solicitou que o horário para a audição por via Zoom, que era o pretendido pela FAF, não seria possível
e que os atletas estavam disponíveis a serem ouvidos depois do treino matinal, ou seja, às 13 horas do mesmo dia, e que a FAF se dignasse em remeter o link para os devidos efeitos. Por isso, está aí a resposta, portanto, a Federação recebeu e tem conhecimento. É verdade que a FAF não voltou a nos responder. Apesar de ter aberto e lido o e-mail, porque a gente consegue ver se abriu, se visualizou e se viu ou não. Neste caso particular, eles abriram o e-mail, viram o e-mail. Nós demos conta que o e-mail foi aberto, não é? Isto às 10h30 do dia 26 de julho de 2023. Por isso, a FAF também não colaborou conosco porque não nos respondeu. Não obstante a isso, no dia 26 de julho, foi novamente o Petro interpelado via e-mail pela FAF em relação ao ofício 0705 SG FAF /23, tendo o Petro respondido por via do ofício 2951-3025 PC 2023, datado de 27 de julho. Por isso, no dia seguinte, nós respondemos, porquanto, pela mesma via, isso foi também por e-mail que nós recebemos, e está aí, depois podem fotografar. Nós não temos, portanto, o ofício à FAF, sem também a FAF nunca ter acusado a sua recepção. Outro sim, e em relação ao áudio a que se fundamenta a FAF, foi no dia 10 de agosto de 2023 que nós novamente fomos interpelados portanto, via e-mail pela FAF, tendo o APL respondido pela mesma via, no dia 14 de agosto, por isso estamos a falar 4 dias depois, com ofício sob o número 2187-3148/PC/2023, respondendo que desconhecia o áudio aludido pela FAF, mas igualmente solicitou que a FAF remetesse oficialmente à consideração do Petro o áudio oficial, o que nunca chegou a acontecer, considerando o facto de a FAF reservar seu silêncio como se nenhum valor jurídico tivesse a posição requerida pelo APL. Ou seja, explico melhor. Na carta, no pedido que a FAF remete, manda-nos uma carta e diz: olha, nós gostaríamos que se pronunciassem sobre o áudio que trata deste caso. Está aqui a carta, não é? Nós não recebemos oficialmente o áudio. Nem a Federação juntou uma pendrive, juntou qualquer instrumento digital com o áudio. E o que nós dissemos é: nós não nos conseguimos pronunciar porque não temos o áudio oficial que fazem referência. Se nós não temos o áudio oficial a que fazem referência, obviamente não temos como responder. Pedimos então que nos enviassem o áudio oficial para nos pronunciarmos. E pelo menos o que veio é esse comunicado oficial. Portanto, não veio o áudio até hoje, mas veio este comunicado oficial. Por isso é para ver aqui que não é um problema de nós não estamos a colaborar. Nós temos aqui factos que a FAF não está a colaborar também com o Pedro. Não está a colaborar também com o Pedro. Porque se a FAF tivesse a colaborar, porque não me venham dizer que está a circular um vídeo nas redes sociais e nós temos que procurar, não sei onde está esse vídeo. Não é? Procurar nas redes sociais, não sei quanto tempo levaria até encontrar e não sabemos se é autêntico, se não é autêntico, se é o mesmo que o áudio que a Federação está a fazer referência ou é o outro, nós não sabemos. E temos que responder a dizer: olha, é isso ou é aquilo. Bom, nós somos uma instituição, como a FAF é uma instituição séria e que trabalha com base em evidências, com base em factos claros. Não nos pode mandar uma carta, um ofício, a dizer: pronuncia sobre um áudio que está nas redes sociais. Que áudio que está nas redes sociais? Como é que isso funciona? Quer dizer, fica muito difícil.
E pelo menos a FAF deveria então remeter-nos o áudio que faz referência na carta, para nós eventualmente podermos pronunciar. A verdade é que a FAF não remeteu o áudio e veio este comunicado 31. Veio este comunicado 31, que é o comunicado, portanto, se calhar com a intenção de criar um filme, né? Criar este cenário. Mas nós que lidamos com o futebol sabemos que o mais importante é a bola rolar, o mais importante é ver jogo, o mais importante é ver futebol. Por isso, e não são essas coisas que ajudam a desenvolver o futebol. Contudo, nós também constatamos que aos clubes que comprovadamente, pelo menos pelo comunicado, não é? Que eles dizem que corromperam e adulteraram resultados, o que estamos a ver é que a FAF pune com perda de pontos insignificantes e descida de divisão. Quer dizer, que há um clube que não colaborou e vai ficar 2 anos sem jogar, ou seja, daqui a 2 anos vamos entrar na segunda divisão, se conseguimos passar, daqui a 3 anos vamos fugir a bola. E há um clube que não colaborou efetivamente, há um clube que corrompeu de acordo com eles, né? Estou a falar de acordo com o que está escrito. E eles estão dizendo, não, você paga a sua multa e continua. E vocês, não, vocês vão só deixar de divisão, no próximo ano voltam. Mas esse aqui que colaborou, porque nós colaboramos, esse vai ficar 2 anos, e vamos ver se daqui a 3 anos eles entram na segunda divisão e depois vêm jogar. Quer dizer, estamos mesmo a brincar do futebol, né? E principalmente com as instituições que representam o país, como nós representamos, com o sacrifício que fizemos para termos o clube onde está hoje. Por outro lado também, e já fiz um pouco de referência, aos clubes que nem sequer se dignaram a colaborar, porque aqui, segundo eles, não se dignaram a colaborar, porque não responderam determinadas cartas, mas nós respondemos, não é? O que aí está é uma multa, quer dizer, ficamos sem perceber, na verdade, depois, como é que começaram a tomar esses pesos, ou essas medidas, dizer assim, ó, quem fez isso tem aquele peso, quem fez aquilo tem outro peso, quando no mesmo comunicado, é claro, diz, olha, notificamos os clubes A, B e C para se pronunciarem sobre o áudio, apenas o Petro respondeu dizendo que não tem o áudio oficial, os outros não responderam. Como não responderam, pagam multa. Esse, como respondeu, fica 2 anos, ok? Esse é o castigo de quem respondeu. Quer dizer, estamos numa situação muito complicada. Por isso, nós somos obrigados aqui a questionar os critérios que o Conselho de Disciplina da FAF e se existe alguma intenção mascarada contra o Petro ou não, né? Porque nos últimos tempos, e tenho que voltar à supertaça, desde que nós ganhamos na Assembleia aquele caso da supertaça, em que tinha que haver o segundo jogo, portanto, o cenário tem sido este. Lembro-me que antes disso já tínhamos o cenário do Avelino Lopes. Quase que nós não jogávamos no Kwanza Sul, em Calulo. Nós jogávamos em Calulo porque quando a equipa tinha que entrar em campo, ligam-me a dizer que o Petro não pode entrar em campo enquanto não pagar o Avelino Lopes. Não havia condenação, não havia prova de nada. E não podíamos jogar se não pagássemos o Avelino Lopes. Poderíamos não termos jogado naquele dia e ter falta de comparência, mas a verdade é que os factos depois foram mostrar ao contrário. Nós fomos, ou nós vencemos o caso, e se nós jogássemos naquele dia no Limpou, como é que seria? É o mesmo que está-se a passar aqui, não é? Quer dizer, está-se a criar aqui um cenário, porque na última reunião foi muito claro o que foi dito. Foi muito claro que às vezes o que nós falamos aqui, quando estamos a enaltecer o trabalho que estamos a fazer, não agrada a muitos. E foi muito claro, ao ponto de se ter dito que quando cheguei da África do Sul, quando fomos para a meia-final, no aeroporto fui entrevistado e não fiz menção à Federação, só fiz menção à Ministra e etc. Quer dizer, há coisas aqui muito complicadas. A forma como nós jogamos a Supertaça o ano passado, né, que se criou um cenário só na véspera é que tudo aconteceu, quer dizer,
Há aqui coisas que nós, quando olhamos para isso, sentimos a perseguição que existe. Sentimos a necessidade de derrubar aquilo que está a ser feito e com muito sacrifício. Quando nós fazemos um esforço para pelo menos elevar os níveis do futebol angolano a nível continental, e nos últimos anos temos estado a representar o clube nesse sentido. E agora vamos provavelmente ir para Moçambique sem pelo menos um jogo oficial. Não é? Sem pelo menos um jogo oficial. Bom, se isso agrada a quem organiza o futebol, então, meus senhores, o futebol não está a ser bem organizado. Não está a ser organizado por quem devia, porque isso não devia agradar. Por isso nós tínhamos que ter já jogo da Supertaça, jogo do Girabola, para termos uma boa representação em nome do país. Porque quando nós temos uma boa representação, é o país. Eu mesmo estive na última Assembleia da CAF em que participei com o Presidente Artur, e ele recebia os parabéns, porque Angola tinha estado nas meias finais com o Pedro. Eu acho que isso devia agradar. Não sei se o Conselho de Disciplina, portanto, tem essas informações, mas a verdade é que na reunião em que se debateu aquele caso da Supertaça, a Presidente do Conselho de Disciplina foi muito indelicada comigo. Se eu fosse do estilo dela, se calhar não sei o que seria daquela reunião. Por isso, um assunto de direção, o Conselho de Disciplina interviu. O Conselho de Disciplina tem as suas competências. Aquele era um assunto de direção. A forma como interviu e a forma como vamos vendo os casos de Pedro, portanto, está muito claro aquilo que se pretende. Mas nós vamos continuar, portanto, a fazer com que, ainda assim, o futebol continue a ir bem e nós, Pedro, naquilo que, portanto, depende, nós vamos continuar a fazer esse esforço. Bom, então, há aqui alguns casos que nós gostaríamos de referenciar. Alguns já fui adiantei já alguns. Por exemplo, esta posição despoletada pela FAF mostra uma equidistância dos princípios éticos, deontológicos e profissionais, porquanto tratar-se de uma instituição de utilidade pública, cujas solicitações e interpelações carecem de resposta em tempo útil. O que não se vislumbrou, quer no contacto estabelecido com a mesma, isto é, conforme já fiz referência nestes e-mails, o que nós pensamos, isso visa pura e simplesmente violar os critérios da boa gestão que impedem em responder o sim ou não, primando assim pela violação do princípio da cordialidade que certamente faltou ao Conselho de Disciplina da FAF. Não obstante a isso, e apenas por mera referência, considerando o critério mutandis, se a FAF acredita no seu poder discricionário, conhecedor dos princípios de sua convivência, cívicos e éticos, em que termos a FAF condenou Pedro? Quando, em momento algum, este clube soube que contra si tramitava um processo disciplinar, facto que claramente demonstra um cenário de filme de terror a quem nos intitulamos por perseguição sem tréguas, mas caracterizado pela violação grosseira dos princípios do acusatório, bem como do contraditório, que no ordenamento jurídico angolano possuem consagração constitucional e não são afastáveis por normas de fontes internacionais. Não nos parece que é muito difícil o Conselho de Disciplina chamarmos-nos num processo, sermos ouvidos num processo, se é que houvesse necessidade, do que fazermos esse filme que aqui está acontecendo. Assim, enquanto representante de todos os adeptos e sócios do Petro de Luanda, peço-vos que fiquem tranquilos e calmos. A deliberação do Conselho de Disciplina será por nós impugnada
Impugnação esta que se reveste obrigatoriamente de caráter suspensivo da medida. Por isso, o Petro vai jogar a Supertaça de Angola, para a qual nos apuramos, com direito e mérito próprio, com muito suor de todos os nossos jogadores, equipa técnica, os nossos adeptos que não param de nos apoiar a nível de todos os campos, e vai disputar o Girabola nas datas que a FAF assim entender. A participação nas competições africanas também está confirmada, e aproveito também para desmentir algumas fake news que correm e que falam da possibilidade de perdermos o título de campeão nacional da época passada. Tal não corresponde à verdade. Continuamos a ser o clube mais titulado de Angola, com 17 títulos de Girabola, por muito que isso não agrada a algumas pessoas, mas é a verdade e ela continuará a prevalecer. Hoje, no sorteio da Superliga, infelizmente, houve um momento em que se falou deste caso de Angola. Não sabemos se essa era a intenção da FAF, para manchar o seu próprio clube e o seu próprio país. Numa altura em que o governo angolano, depois de tanto insistirmos, está a investir muito dinheiro no estádio 11 de novembro, para que o estádio possa acolher os jogos da Supertaça, e temos um Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol que diz que nós não colaboramos e por isso ficamos 2 anos vamos ficar 2 anos suspensos. Portanto, uma colaboração que nós não vimos, portanto, em que se fundamenta, porque em todos os casos que fomos interpelados respondemos. Repito, se a resposta não agrada, é diferente. Agora, dizer que não colaborou, isto nós temos provas, temos factos aqui para mostrar. O Atlético Pedroso Luanda vai seguir os seus trâmites legais para repor a verdade e defender o seu bom nome, preservando sempre os seus interesses e os do futebol angolano. Também quero reiterar a nossa disponibilidade, como sempre, para colaborar seja com quem for, principalmente com a Federação Angolana de Futebol, na defesa de um futebol justo, transparente e com mais qualidade, pois só assim conseguiremos ser todos melhores. Deve ser esse o foco de qualquer direção da Federação Angolana de Futebol, mas, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos assistido a muita violação ao slogan da direção da Federação, que é servir o futebol e a nação. Parece que nós não queremos servir o futebol e a nação. E a prova disso é essa mancha que estamos a criar em pleno sorteio da Superliga. Por isso, fazer sair um comunicado com uma notícia sensacionalista, uma notícia de quem tem interesses obscuros, porque nós estamos atentos. A luta é derrubá-los, a luta é verem o Petro, portanto, se calhar como esteve em 2013, 2014, mas nós somos do Petro, somos uma direção composta por homens do Petro e vamos lutar pelo Petro. Por isso, nós não vamos deixar que qualquer indivíduo venha derrubar o Petro. E o Petro não vai a nenhuma segunda divisão, porque nós, se for necessário, estamos a preparar tudo, vamos a todos os níveis, portanto, recorrer desta decisão. Não podemos deixar de estranhar também o timing desta deliberação, como já disse, que é a poucos dias da realização da Supertaça, infelizmente na véspera do sorteio. Se calhar era para nos mandar retirar do sorteio, não é? Há poucos dias da realização da Supertaça, portanto, a Supertaça seria amanhã. Não sabemos porque que utilizaram sexta-feira e principalmente os horários. Eu pessoalmente recebi no período da noite de ontem, adiada, e agora volta a ser adiada. Por isso, está a ser adiado então também o Girabola Cinedi,
praticamente não queremos ver a bola rolar, algo que não entendemos. Mas, entretanto, nós vamos fazer o recurso e vamos, portanto, fazer para que esta situação se altere. Ontem mesmo fui recebendo mensagens e chamadas de alguns mais velhos que já dirigiram o Conselho de Disciplina da Federação, e um deles chegou a dizer: no meu tempo eu sempre usei a parte pecuniária, porque nós gostávamos sempre que o futebol, a bola rolasse, então uníamos sempre com a parte pecuniária. Mas vimos hoje que, não sei se é das novas tecnologias, se é da internet, por isso estão a punir muito o próprio futebol. Em vez de punirem os infratores, estão a punir o futebol. Por isso foi dito por um mais velho, que já foi presidente do Conselho de Disciplina da Federação. Portanto, ligou-me ontem a falar disso. E tantos outros. Infelizmente está uma vergonha o que está-se a viver aqui. Atos como estes, que infelizmente não são isolados, apenas têm aumentando ainda mais o tempo de paragem dos clubes. Portanto, na sua maioria estão há mais de 3 meses. Nós estamos desde 3 de junho, porque fizemos a Taça de Angola, mas os outros estão desde 24 de maio. Por isso, estão 4 meses praticamente sem jogar. Não é? E agora, se calhar, não sabemos quando é que isso, portanto, se irá retomar. E como resultado, vamos assistir ao que é o problema da qualidade do futebol, bem como a performance competitiva dos atletas, que fica cada vez mais comprometida, e os atletas ficam frustrados. Os atletas treinam para jogar, os treinadores ficam frustrados. Um treinador que está a preparar uma equipa para amanhã jogar a Supertaça e chega essa notícia que já não vai jogar, nem sabe como fazer. Né? E é pena, porque é o nosso país que perde com isso. É o nosso país que, nesta altura, está com mais. Mas o Conselho de Disciplina, portanto, da Federação, melhor saberá a forma como acha que o futebol deve andar. Como é que podemos esperar que os clubes e seleções nacionais tenham sucesso nas competições internacionais e se possam afirmar com regularidade como referências no futebol africano? Como é que a gente pode conseguir isso? Por isso, nós já vamos jogar com Moçambique, que tem 16 jogos. Até a altura tinha 16 jogos e terá de certeza mais. Por isso, estávamos para ter pelo menos um jogo oficial. Não vamos ter. Fica sempre mais difícil para nós. Não é? Para o país, não apenas para o Pedro. Caros jornalistas, caros tricolores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, este é um momento em que temos de estar mais unidos, porque o futebol serve aos jornalistas, serve aos adeptos, portanto serve a todos nós. E 5 dias ou 8 dias, portanto, e nós, dentro deste prazo, procuramos responder. Esta primeira carta do dia 19, nós respondemos no dia 20 do mesmo mês, através do nosso ofício, referência 2480/1818/PC/2023. Por isso, no dia 24 de julho de 2023, fomos também interpelados, mas aqui foi via e-mail, pela FAF, tendo também nós respondido logo no dia seguinte. Dia 25, nós respondemos logo, pela mesma via, também foi por e-mail, não é? Concordando com a audição dos atletas, conforme foi solicitado pela FAF, porquanto o Petro apenas solicitou que o horário para audição por via Zoom, que era o pretendido pela FAF, não seria possível e que os atletas estavam disponíveis a serem ouvidos depois do treino matinal, ou seja, às 13 horas do mesmo dia, e que a FAF se dignasse em prometer o link para os devidos efeitos. Por isso, está aí a resposta, portanto, a Federação recebeu e tem conhecimento. É verdade que a FAF não voltou a nos responder. Apesar de ter aberto e lido o e-mail, porque a gente consegue ver se abrir, se visualizou e se viu ou não. Neste caso particular, eles abriram o e-mail, viram o e-mail. Nós demos conta que
o e-mail foi aberto, não é? Isto às 10h30 do dia 26 de julho de 2023. Por isso, a FAF também não colaborou conosco porque não nos respondeu. Não obstante isso, no dia 26 de julho, foi novamente o Petro interpelado via e-mail pela FAF em relação ao ofício 0705 SG FAF /23, tendo o Petro respondido por via do ofício 2951-3025 PC 2023, datado de 27 de julho. Por isso, no dia seguinte, nós respondemos, porquanto, pela mesma via, isso é, foi também por e-mail que nós recebemos, e está aí, depois podem fotografar. Nós não temos, portanto, o ofício à FAF, sem também a FAF nunca ter acusado a sua recepção. Outro sim, e em relação ao áudio a que se fundamenta a FAF, foi no dia 10 de agosto de 2023 que nós novamente fomos interpelados portanto, via e-mail pela FAF, tendo o APL respondido pela mesma via, no dia 14 de agosto, por isso estamos a falar 4 dias depois, com ofício sob o número 2187-3148/PC/2023, respondendo que desconhecia o áudio aludido pela FAF, mas igualmente solicitou que a FAF remetesse oficialmente à consideração do Petro o áudio oficial, o que nunca chegou a acontecer, considerando o facto de a FAF reservar-se ao silêncio, como se nenhum valor jurídico tivesse a posição requerida pelo APL. Ou seja, explico melhor. Na carta, no pedido que a FAF remete, manda-nos uma carta e diz: olha, nós gostaríamos que se pronunciassem sobre o áudio que trata deste caso. Está aqui a carta, não é? Nós não recebemos oficialmente o áudio, nem a Federação juntou uma pendrive, juntou qualquer instrumento digital com o áudio. E o que nós dissemos é: nós não nos conseguimos pronunciar porque não temos o áudio oficial que fazem referência. Se nós não temos o áudio oficial que fazem referência, obviamente não temos como responder. Pedimos então que nos enviassem o áudio oficial para nos pronunciarmos. E, pelo menos, o que veio é esse comunicado oficial. Portanto, não veio o áudio até hoje, mas veio este comunicado oficial. Por isso é para ver aqui que não é um problema de nós não estarmos a colaborar. Nós temos aqui factos que a FAF não está a colaborar também com o Pedro. Não está a colaborar também com o Pedro. Porque se a FAF estivesse a colaborar, porque não me venham dizer que está a circular um vídeo nas redes sociais e nós temos que procurar, não sei onde está esse vídeo, não é? Procurar nas redes sociais, não sei quanto tempo levaria até encontrar e não sabemos se é autêntico, se não é autêntico, se é o mesmo que o áudio que a Federação está a fazer referência ou é o outro, nós não sabemos. E temos que responder a dizer: olha, é isso ou é aquilo. Nós somos uma instituição, uma FAF é uma instituição séria e que trabalha com base em evidências, com base em factos claros. Não nos pode mandar uma carta, um ofício, a dizer: pronuncia sobre um áudio que está nas redes sociais. Que áudio que está nas redes sociais? Como é que isso funciona? Quer dizer, fica muito difícil. E pelo menos a FAF deveria então remeter-nos o áudio que faz referência na carta, para nós eventualmente podermos nos pronunciar. A verdade é que a FAF não remeteu o áudio e veio este comunicado 31. Veio este comunicado 31, que é o comunicado, portanto, se calhar com a intenção de criar um filme, né? Criar este cenário. Mas nós que lidamos com futebol sabemos que o mais importante é a bola rolar, o mais importante é ver jogo, o mais importante é ver futebol. Por isso, e não são essas coisas que ajudam a desenvolver o futebol. Contudo,
nós também constatamos que aos clubes que comprovadamente, pelo menos pelo comunicado, não é? Que eles dizem que corromperam e adulteraram resultados, o que estamos a ver é que a FAF pune com perda de pontos insignificantes e descida da divisão. Quer dizer, que há um clube que não colaborou e vai ficar 2 anos sem jogar, ou seja, daqui a 2 anos vamos entrar na segunda divisão, se conseguimos passar, daqui a 3 anos vamos fugir a bola. E há um clube que não colaborou efetivamente, há um clube que corrompeu de acordo com eles, né? Estou a falar de acordo com o que está escrito. E eles estão dizendo, não, você paga a sua multa e continua. E vocês, não, vocês vão só deixar de divisão, no próximo ano volta. Mas esse aqui que colaborou, porque nós colaboramos, esse vai ficar 2 anos, e vamos ver se daqui a 3 anos eles entram na segunda divisão e depois vêm jogar. Quer dizer, estamos mesmo a brincar do futebol, né? E principalmente com as instituições que representam o país, como nós representamos, com o sacrifício que fizemos para termos o clube onde está hoje. Por outro lado também, e já fiz um pouco de referência, aos clubes que nem sequer se dignaram a colaborar, porque aqui, segundo eles, não se dignaram a colaborar, porque não responderam determinadas cartas, mas nós respondemos, não é? Que aí está, é uma multa, quer dizer, ficamos sem perceber, na verdade, depois, como é que começaram a tomar esses pesos, ou essas medidas, dizer assim, ó, quem fez isso tem aquele peso, quem fez aquilo tem outro peso, quando no mesmo comunicado, é claro, diz, olha, notificámos os clubes A, B e C para se pronunciarem sobre o áudio, apenas o Petro respondeu dizendo que não tem o áudio oficial, os outros não responderam. Como não responderam, pagam multa. Esse, como respondeu, fica 2 anos, ok? Esse é o castigo de quem respondeu. Quer dizer, estamos numa situação muito complicada. Por isso, nós somos obrigados aqui a questionar os critérios que o Conselho de Disciplina da FAF e se existe alguma intenção mascarada contra o Petro ou não, né? Porque nos últimos tempos, e tenho que voltar à supertaça, desde que nós ganhamos na Assembleia aquele caso da supertaça, em que tinha que haver o segundo jogo, portanto, o cenário tem sido este. Lembro-me que antes disso já tínhamos o cenário do Avelino Lopes. Quase que nós jogávamos no Kwanza Sul, em Calulo. Nós jogávamos em Calulo porque quando a equipa tinha que entrar em campo, ligam a dizer que o Petro não pode entrar em campo enquanto não pagar o Avelino Lopes. Não havia condenação, não havia prova de nada, e não podíamos jogar se não pagássemos o Avelino Lopes. Poderíamos não termos jogado naquele dia e ter falta de comparência, mas a verdade é que os factos depois foram mostrar ao contrário. Nós vencemos o caso, e se nós jogássemos naquele dia no Limpolo, como é que seria? É o mesmo que está-se a passar aqui, não é? Quer dizer, está-se a criar aqui um cenário, porque na última reunião foi muito claro o que foi dito. Foi muito claro que às vezes o que nós falamos aqui, quando estamos a enaltecer o trabalho que estamos a fazer, não agrada a muitos. E foi muito claro, ao ponto de se ter dito que quando cheguei da África do Sul, quando fomos para a meia-final, no aeroporto fui entrevistado e não fiz menção à Federação, só fiz menção à Ministra e etc. Quer dizer, há coisas aqui muito complicadas. A forma como nós jogamos a Supertaça o ano passado, né, que se criou um cenário só na véspera é que tudo aconteceu. Quer dizer, há aqui coisas que nós, quando olhamos para isso, sentimos a perseguição que existe. Sentimos a necessidade de derrubar aquilo que está a ser feito, e com muito sacrifício. Quando nós fazemos um esforço para, pelo menos, elevar os níveis do futebol angolano a nível continental, e nos últimos anos temos estado a representar o clube nesse sentido. E agora vamos provavelmente ir para Moçambique sem pelo menos um jogo oficial. Não é? Sem pelo menos um jogo oficial. Bom, se isso agrada a quem organiza o futebol, então, meus senhores, o futebol não está a ser bem organizado.
ou não está a ser organizado por quem devia, porque isso não podia agradar. Por isso nós tínhamos que ter já jogo da Supertaça, jogo do Girabola, para termos uma boa representação em nome do país. Porque quando nós temos uma boa representação, é o país. Eu mesmo estive na última Assembleia da CAF em que participei com o Presidente Artur, e ele recebia os parabéns, porque Angola tinha estado nas meias finais com o Pedro. Eu acho que isso devia agradar. Não sei se o Conselho de Disciplina, portanto, tem essas informações, mas a verdade é que na reunião em que se debateu aquele caso da Supertaça, a Presidente do Conselho de Disciplina foi muito indelicada comigo. Se eu fosse do estilo dela, se calhar não sei o que seria daquela reunião. Por isso, um assunto de direção, o Conselho de Disciplina interviu. O Conselho de Disciplina tem as suas competências. Aquele era um assunto de direção. A forma como interviu e a forma como vamos vendo os casos do Pedro, portanto, está muito claro aquilo que se pretende. Mas nós vamos continuar, portanto, a fazer com que, ainda assim, o futebol continue a ir bem e nós, Pedro, naquilo que, portanto, depende, nós vamos continuar a fazer esse esforço. Bom, então, há aqui alguns casos que nós gostaríamos de referenciar. Alguns já fui adiantei já alguns. Por exemplo, esta posição despoletada pela FAF mostra uma equidistância dos princípios éticos, deontológicos e profissionais, porquanto tratar-se de uma instituição de utilidade pública, cujas solicitações e interpelações carecem de resposta em tempo útil. O que não se vislumbrou, quer no contacto estabelecido com a mesma, isto é, conforme já fiz referência nestes e-mails, o que nós pensamos, isso visa pura e simplesmente violar os critérios da boa gestão que impedem em responder o sim ou não, primando assim pela violação do princípio da cordialidade que certamente faltou ao Conselho de Disciplina da FAF. Não obstante a isso, e apenas por mera referência, considerando o critério mutandis, se a FAF acredita no seu poder discricionário, conhecedor dos princípios de sã convivência, cívicos e éticos, em que termos a FAF condenou o Pedro? Quando, em momento algum, este clube soube que contra si tramitava um processo disciplinar, facto que claramente demonstra um cenário de filme de terror a quem nos intitulamos por perseguição sem tréguas, mas caracterizado pela violação grosseira dos princípios do acusatório, bem como do contraditório, que no ordenamento jurídico angolano possuem consagração constitucional e não são afastáveis por normas de fontes internacionais. Não nos parece que é muito difícil o Conselho de Disciplina chamarmos-nos num processo, sermos ouvidos num processo, se é que houvesse necessidade, do que fazermos esse filme que aqui está acontecendo. Assim, enquanto representante de todos os adeptos e sócios do Petro de Luanda, peço-vos que fiquem tranquilos e calmos. A deliberação do Conselho de Disciplina será por nós impugnada, impugnação esta que se reveste obrigatoriamente de caráter suspensivo da medida. Por isso, o Pedro vai julgar a Supertaça de Angola, para a qual nos apuramos, com direito e mérito próprio, com muito suor de todos os nossos jogadores, equipa técnica, os nossos adeptos que não param de nos apoiar a nível de todos os campos, e vai disputar o Girabola nas datas que a FAF assim entender. A participação nas competições africanas também está confirmada, e aproveito também para desmentir algumas fake news que correm
e que falam da possibilidade de perdermos o título de campeão nacional da época passada. Tal não corresponde à verdade. Continuamos a ser o clube mais titulado de Angola, com 17 títulos de girabola, por muito que isso não agrada a algumas pessoas, mas é a verdade e ela continuará a prevalecer. Hoje, no sorteio da Superliga, infelizmente, houve um momento em que se falou deste caso de Angola. Não sabemos se essa era a intenção da FAF, para manchar o seu próprio clube e o seu próprio país. Numa altura em que o governo angolano, depois de tanto insistirmos, está a investir muito dinheiro no estádio 11 de novembro para que o estádio possa acolher os jogos da Supertaça, e temos um Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol que diz que nós não colaboramos e por isso ficamos 2 anos sem, vamos ficar 2 anos suspensos. Portanto, uma colaboração que nós não vimos, portanto, esse fundamento, porque em todos os casos que fomos interpelados respondemos. Repito, se a resposta não agrada, é diferente. Agora, dizer que não colaborou, isto nós temos provas, temos factos aqui para mostrar. O Atlético Pedroso Luanda vai seguir os seus trâmites legais para repor a verdade e defender o seu bom nome, preservando sempre os seus interesses e os do futebol angolano. Também quero reiterar a nossa disponibilidade, como sempre, para colaborar seja com quem for, principalmente com a Federação Angolana de Futebol, na defesa de um futebol justo, transparente e com mais qualidade, pois só assim conseguiremos ser todos melhores. Deve ser esse o foco de qualquer direção da Federação Angolana de Futebol, mas, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos assistido a muita violação ao slogan da direção da Federação, que é servir o futebol e a nação. Parece que nós não queremos servir o futebol e a nação. E a prova disso é essa mancha que estamos a criar em pleno sorteio da Superliga. Por isso, fazer sair um comunicado com uma notícia sensacionalista, uma notícia de quem tem interesses obscuros, porque nós estamos atentos. A luta é derrubá-los, a luta é verem o Petro, portanto, se calhar como esteve em 2013, 2014, mas nós somos do Petro, somos uma direção composta por homens do Petro e vamos lutar pelo Petro. Por isso, nós não vamos deixar que qualquer indivíduo venha derrubar o Petro. E o Petro não vai a nenhuma segunda divisão, porque nós, se for necessário, estamos a preparar tudo, vamos a todos os níveis, portanto, recorrer desta decisão. Não podemos deixar de estranhar também o timing desta deliberação, como já disse, que é a poucos dias da realização da Supertaça, infelizmente na véspera do sorteio. Se calhar era para nos mandar retirar do sorteio. Não é? Há poucos dias da realização da Supertaça, portanto a Supertaça seria amanhã. Não sabemos porque que utilizaram sexta-feira e principalmente os horários. Eu pessoalmente recebi no período da noite de ontem, adiada, e agora volta a ser adiada. Por isso, está a ser adiado então também o girabola se medir. Praticamente não queremos ver a bola rolar, algo que não entendemos. Mas entretanto nós vamos fazer o recurso e vamos portanto, fazer para que esta situação se altere. Ontem mesmo fui recebendo mensagens e chamadas de alguns mais velhos que já dirigiam o Conselho de Disciplina da Federação, e um deles chegou a dizer: no meu tempo eu sempre usei a parte pecuniária, porque nós gostávamos sempre que o futebol, a bola rolasse, então uníamos sempre com a parte pecuniária. Mas vimos hoje que, não sei se é da
das novas tecnologias, é da internet. Por isso, estão a punir muito o próprio futebol. Em vez de punirem os infratores, estão a punir o futebol. Por isso foi dito por um mais velho, que já foi presidente do Conselho de Disciplina da Federação. Portanto, ligou ontem a falar disso. E tantos outros, infelizmente, está uma vergonha o que está-se a viver aqui. Atos como estes, que infelizmente não são isolados, apenas têm aumentando ainda mais o tempo de paragem dos clubes. Portanto, na sua maioria, estão há mais de 3 meses. Nós estamos desde 3 de junho, quando fizemos a Taça de Angola, mas os outros estão desde 24 de maio. Por isso, estão 4 meses praticamente sem jogar. Não é? E agora, se calhar, não sabemos quando é que isso, portanto, se irá retomar. E como resultado, o que vamos assistir é o quê? É o problema da qualidade do futebol, bem como a performance competitiva dos atletas, que fica cada vez mais comprometida, e os atletas ficam frustrados. Os atletas treinam para jogar. Os treinadores ficam frustrados. Um treinador está a preparar uma equipa para amanhã jogar a Supertaça e chega essa notícia que já não vai jogar, nem sabe como fazer. Não é? E é pena, porque é o nosso país que perde com isso. Não é? É o nosso país que, nesta altura, está com mais Conselho de Disciplina, portanto, da Federação, melhor saberá a forma como acha que o futebol deve andar. Como é que podemos esperar que os clubes e seleções nacionais tenham sucesso nas competições internacionais e se possam afirmar com regularidade como referências no futebol africano? Como é que a gente pode conseguir isso? Por isso, nós já vamos jogar com Moçambique, que tem 16 jogos. Até a altura tinha 16 jogos e terá de certeza mais. Por isso, estávamos para ter pelo menos um jogo oficial. Não vamos ter. Fica sempre mais difícil para nós. Não é? Para o país, não apenas para o Pedro. Caros jornalistas, caros tricolores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, este é um momento. It's okay.